O assunto da aula de hoje, uma defesa prévia, também chamada de defesa preliminar. Defesa prévia ou defesa preliminar. Pessoal, qual a finalidade dessa peça processual? Finalidade. A finalidade, pessoal, dessa peça processual é tu tentar convencer o juiz a rejeitar a denúncia ou queixa. A tua intenção em produzir, em fazer aí, pessoal, a defesa prévia ou preliminar é na intenção de que o juízo rejeite a inicial acusatória. A intenção está aqui. Rejeição. Antes, pessoal, de dar sequência e falar um pouquinho mais a respeito da defesa prévia ou preliminar, eu queria relembrar com vocês uma linha do tempo de um processo. Eu vou colocar aqui, pessoal, uma linha do tempo de um processo. Em que a gente tem, pessoal, esse processo se iniciando com o oferecimento da denúncia ou da queixa. Então, ele vai iniciar com o oferecimento da denúncia ou da queixa-crime. Oferecida a denúncia ou a queixa-crime, pessoal, o juiz vai verificar e vai fazer um juízo de admissibilidade da peça. Ele vai verificar se ele recebe ou se ele rejeita a denúncia ou a queixa-crime. Se ele recebe, ele vai mandar o quê? Vai mandar citar o acusado. Citação. Para quê, pessoal? Para que o acusado ofereça, no prazo de 10 dias, a sua resposta à acusação. De posse da resposta à acusação, pessoal, o juiz vai verificar se ele não consegue julgar antecipadamente o mérito, o processo. E aí o juiz pode absolver sumariamente o acusado. Absolvição sumária. Se ele não absolver sumariamente o acusado, ele vai marcar uma audiência de instrução, debates e julgamento. Eu coloco lá a IDJ, que significa audiência de... O que vai ser feito nessa audiência? Instrução processual, produção de provas, debates orais como regra, e por fim o julgamento, a sentença final, colocando fim aí, pessoal, terminando a essa primeira fase do processo, essa primeira marcha processual, tá? Galera, essa defesa prévia ou preliminar, ela se insere, ela ficaria presente aqui, ó. Então, essa defesa prévia ou preliminar, pessoal, a gente poderia inserir ela nessa fase aqui, ó. Defesa prévia ou também chamada de defesa preliminar. Tá? O porquê que esse gráfico, porquê que essa linha do tempo, pessoal, ela é importante? Porque eu quero, nesse momento, tentar sinalizar com vocês a diferença
que a gente tem entre a resposta à acusação, que está aqui, ó, da diferença que a gente tem para a defesa prévia ou preliminar, que está aqui, ó. Então, eu gostaria, pessoal, que a gente pudesse observar a distinção, a diferença entre um e outro. Então, nesse primeiro quadro, eu quero que vocês tentem diferenciar, ou que a gente tente diferenciar em conjunto, a defesa prévia ou preliminar da resposta à acusação. Então, vamos lá, pessoal. Qual a diferença entre defesa prévia, também chamada de defesa preliminar, da resposta à acusação? Diferenças aqui entre um e outro. Por quê? Porque eu não tenho elas como sinônimo, tá? Então é isso que eu quero que a gente entenda agora. A primeira grande diferença, pessoal, é que a defesa prévia ou preliminar, ela é exceção. Ela é excepcional. Ela aparece em alguns procedimentos especiais. Enquanto, pessoal, a resposta à acusação, ela é a regra. Ela aparece em todos os procedimentos. Então, a primeira distinção, a primeira grande diferença é isso. A defesa prévia, ou também chamada de defesa preliminar, é exceção, excepcional, enquanto a resposta à acusação, ela é a regra. Pessoal, essas exceções da defesa prévia ou preliminar, elas se apresentam lá no artigo 514 do Código de Processo Penal, que vai falar nos procedimentos que são os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública em geral, quando afiançáveis. Então, crimes praticados por funcionário público contra a administração pública em geral, tu vai notificar o acusado, que é um funcionário público, para ele oferecer defesa prévia ou preliminar. E essa previsão está lá no artigo 514. Lembrando aqui, pessoal, os principais crimes: peculato, artigo 312, concussão, artigo 316, corrupção passiva, artigo 317 e prevaricação, artigo 319. São esses os principais crimes, dentre outros lá, pessoal, que prevêem essa possibilidade da defesa prévia ou preliminar, tá? Além disso, pessoal, é possível também defesa prévia ou preliminar lá numa lei especial, que é a Lei 8.038 de 90, que fala dos procedimentos que originariamente começam no STF e no STJ. Então, não é todo e qualquer processo, galera. Tem alguns processos que originariamente eles iniciam lá no STF e no STJ. Para que tu inicie, por exemplo, uma ação penal no STJ ou no STF, tu tem que ter prerrogativa de função. Então, bastante cuidado. Não é toda e qualquer pessoa que vai ser originariamente processada no STJ e no STF. Lá na Lei 8.038 de 90, também, galera, tem a possibilidade de tu oferecer defesa prévia ou preliminar, tá? Uma terceira hipótese, pessoal, Decreto-Lei 201 de 67. Esse decreto-lei vai falar lá dos crimes de responsabilidade contra prefeitos, galera. E aí também é previsto lá a possibilidade do prefeito aí ser notificado por oferecer defesa prévia ou preliminar. Então coloquem ali, Decreto-Lei 201 de 67. E a última hipótese, pessoal, que eu me recordo agora da possibilidade dessa exceção, que é a defesa prévia ou preliminar, é na Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006. Lá no artigo 55 vai falar que o acusado será notificado por oferecer defesa prévia ou preliminar, tá? Então também, pessoal, lá na Lei de Drogas aparece essa possibilidade de defesa prévia. Se defesa prévia é exceção, estamos aqui colocando que a resposta à acusação é regra. Aonde que está previsto a resposta à acusação? Artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal.
tá? Então, enquanto uma é exceção, aparece em alguns procedimentos especiais, a resposta à acusação é regra, aparece em todo e qualquer processo. Segunda distinção, pessoal, importante que eu quero que vocês tenham é que a defesa prévia, ou também chamada de defesa preliminar, tem como objetivo a rejeição da inicial acusatória. O que tu busca, pessoal, ao protocolar, ao produzir a defesa prévia ou preliminar? Tu busca que o juiz aqui, ó, ao receber a tua peça e analisar a inicial acusatória, que o juiz aqui, ó, rejeite a inicial acusatória. O teu objetivo aqui em produzir a tua defesa prévia ou preliminar é que o juiz, ao analisar a inicial acusatória, ele a rejeite. Nem inicie o processo. Já, pessoal, qual o objetivo da tua resposta à acusação? O teu objetivo é a absolvição sumária. O teu objetivo, tu faz a resposta à acusação com a intenção de absolver sumariamente o acusado. É esse o teu objetivo. Só para que a gente tenha isso, pessoal, em artigos. E aí, só para completar aqui, ó, tu fazes a resposta à acusação com o objetivo de obter a absolvição sumária. É isso que tu quer. É isso aqui, ó. Tá? Só para que a gente tenha isso em artigos, pessoal, só para que a gente possa verificar isso, ó. O juiz vai rejeitar a inicial acusatória quando? Quando não estiverem presentes o artigo 395 do CPP. Então, a rejeição ela se fundamenta no 395. For inepta, faltar condição, faltar pressuposto ou faltar justa causa. Já a absolvição sumária, ela é fundamentada onde? Lá no 397. O juiz absolverá sumariamente o acusado quando? Então, cuidem aqui também, por quê? Porque esses artigos são importantes para essa distinção. O objetivo é a rejeição da inicial acusatória na defesa prévia preliminar, fundamentado no 395. O objetivo da resposta à acusação é a absolvição sumária com fundamento no artigo 397. Então, a leitura ou a fundamentação de uma é diferente da fundamentação da outra, quanto ao objetivo, tá? Também, pessoal, uma distinção que a gente pode trazer aqui para vocês é que a defesa prévia ou preliminar não é obrigatória. A defesa prévia ou preliminar, ela não é obrigatória. E aí a gente tem uma súmula 330 do STJ, que vai falar lá, quando a inicial acusatória, a denúncia ou queixa for instruída com inquérito policial, não é obrigatório tu notificar para oferecer defesa prévia ou preliminar. Então aqui a gente tem informação de que a defesa prévia não é obrigatória. Se a inicial acusatória for instruída com inquérito policial e se no inquérito policial o acusado já tiver sido indiciado, tu não precisa notificar para oferecer defesa prévia ou preliminar. Já, pessoal, a resposta à acusação ela é obrigatória. Sob pena, galera, de nulidade. Se não é citado o acusado para oferecer a resposta à acusação, a falta da resposta à acusação gera uma nulidade, nulidade absoluta. Então, lembrar, a defesa prévia ou preliminar não é obrigatória, enquanto a resposta à acusação é obrigatória e se não for oferecida e o processo tiver andamento, gera uma nulidade, essa nulidade é absoluta. Uma outra distinção, pessoal, é que o acusado ele é notificado para oferecer defesa prévia ou preliminar. Enquanto o acusado ele é citado,
para oferecer resposta à acusação. Então, também aqui a gente tem uma grande diferença. Qual a grande diferença? É que a pessoa ela é notificada para oferecer a defesa prévia ou preliminar, eu notifico ela, enquanto, pessoal, eu cito ela, citação, ó, para oferecer resposta à acusação. Então, o ato anterior à defesa prévia ou preliminar é a notificação válida. O ato anterior à resposta à acusação é a citação válida. Tá? E teríamos, pessoal, mais uma outra e última distinção que a gente poderia sinalizar da seguinte forma. A defesa prévia ou preliminar, ela ficaria inserida em uma fase pré-processual. Então, ela ficaria inserida aqui em uma fase pré-processual. Enquanto a resposta à acusação ficaria inserida em uma fase processual. E por que isso, galera? Porque uma ficaria inserida em uma fase pré-processual, que ficaria essa fase pré-processual até a citação, e a outra ficaria em uma fase processual que se iniciaria depois da citação. Porque se vocês forem lembrar, pessoal, uma ideia aqui de processo para Carnelucci, Carnelucci ele faz uma simbologia de processo da seguinte forma: juiz, autor e réu. Todo mundo lembra lá da teoria geral do processo, né? Carnelucci. E aí Carnelucci ele faz, pessoal, essa simbologia para identificar processo. Ele faz essa simbologia, ó. Uma simbologia aí de um triângulo, né? Em que ele identifica um processo. Em que o juiz aí, pessoal, acaba sendo esse juiz imparcial, equidistante das partes, e as partes aí, pessoal, também elas podem se comunicar e ter referência ao processo. Só que, galera, entendam o seguinte, ó, o réu, ele só vai compor, esse polo passivo da demanda, o réu só vai ser inserido nesse polo passivo da demanda através do quê? Da citação válida. O réu só vai ser inserido nesse sistema, nessa visão carneluciana de processo a partir da citação. A citação é o chamamento do réu para responder ao processo. A citação é comunicar ao acusado de que existe um processo contra ele para que ele venha ao processo se defender. Então entendam, galera, que até antes da citação eu não tenho processo na visão de Carnelucci, porque eu não tenho essa simbologia de processo através de juiz, autor e réu. Só com a citação válida que eu tenho essa concepção processual de processo. Tá? Então, bastante atenção, bastante cuidado com essa também distinção ou diferença, em que a gente acabaria inserindo aí, pessoal, a questão da defesa prévia ou preliminar em uma fase pré-processual, enquanto a resposta à acusação a gente ficaria aí em uma fase processual. Tratamos das distinções de defesa prévia e preliminar da resposta à acusação. Eu gostaria muito que vocês identificassem e tivessem essas distinções bastante presentes, tá? E agora eu vou falar a respeito de algo que eu julgo bastante importante, que é o quê? Qual o objetivo, pessoal, que tu tens em produzir uma defesa prévia ou preliminar? O teu objetivo é a rejeição da inicial acusatória. Tu só vai fazer a defesa prévia ou preliminar com a intenção, com o objetivo de que o juiz, ao analisar, opte por rejeitar a inicial acusatória. Então é isso que eu vou escrever agora. Qual o objetivo da defesa prévia ou preliminar? Vamos apagar esse quadro. A gente está falando aqui, assunto da aula, defesa prévia, também chamada de defesa preliminar. E agora eu queria tratar com vocês qual o objetivo
da defesa prévia, também chamada de defesa preliminar. Por que eu faço uma defesa prévia? Por que eu produzo uma defesa preliminar? O teu objetivo, pessoal, é um só. O teu objetivo é a rejeição da inicial acusatória. É esse o teu objetivo ao produzir uma defesa prévia ou preliminar. O objetivo é esse, que o juiz, ao ler a tua defesa prévia ou preliminar, ao verificar aí, pessoal, a tua defesa prévia ou preliminar, que ele rejeite a inicial acusatória. Esse é o teu objetivo. E aí, pessoal, chama atenção quando o juiz rejeitará a inicial acusatória. A gente tem que olhar o artigo 395, que vai trazer para nós quando o juiz vai rejeitar a inicial acusatória. Porque lá no 395 que nós traremos e teremos os fundamentos, pessoal, para a produção da nossa defesa prévia ou preliminar. O juiz rejeitará a inicial acusatória quando, primeira hipótese, ela for manifestamente inepta. Quando a inicial acusatória ela é manifestamente inepta. Quando faltar, pessoal, os requisitos do artigo 41. Lembram disso, né? Quando faltar os requisitos do artigo 41 do CPP. Quando faltar esses requisitos, que são quais requisitos, galera? Vamos lá, vamos escrever aqui, ó. Quais são os requisitos aí exigidos para a inicial acusatória? A inicial acusatória ela tem que ter partes, atos, crimes e, se possível, o rol de testemunhas. Esses são os requisitos que são trazidos, pessoal, pelo artigo 41 como requisitos necessários para toda e qualquer inicial acusatória. Então, imaginemos, pessoal, que a tua inicial acusatória não trouxe qual crime que teria sido praticado pelo acusado. Tu vai fazer a tua defesa prévia preliminar, dizendo que aquela inicial acusatória é inepta, porque ela não trouxe um dos seus requisitos essenciais do artigo 41, que é demonstrar, tipificando qual o crime praticado. Imaginemos que não tem partes, não tem acusado. Absurdo, né? Mas imaginemos isso. Ora, tu farias a tua defesa prévia preliminar falando, ó, não tem partes. É manifestamente inepta, não apta. Também, pessoal, diz o artigo 395, e vai ser um dos fundamentos para que a gente possa produzir a nossa defesa prévia ou preliminar, que o juiz rejeitará a inicial acusatória quando faltar condição de ação. As condições de ação, pessoal, elas estão previstas lá no artigo 17 do Código de Processo Civil. Então, bastante atenção aqui, ó. Ver lá, artigo 17 do CPC. E aí, pessoal, diz lá o artigo 17, para postular em juízo é necessário legitimidade e interesse. Sendo que o interesse, pessoal, ele é composto aí de necessidade, adequação e utilidade, tá? Então, bastante atenção. Quando faltar legitimidade ou quando faltar interesse, tu não tem condição de ação. E aí tu também poderia produzir a tua defesa prévia ou preliminar com a intenção de rejeição da inicial acusatória, tá? Também, pessoal, seria aí um dos fundamentos para a tua inicial, desculpa, para a tua defesa prévia ou preliminar, se faltasse pressuposto de ação. A falta de algum pressuposto também leva à rejeição da inicial acusatória, tá? E por fim, diz o 395, e vai ser um dos fundamentos para que a gente possa produzir a defesa prévia ou preliminar, e o juiz rejeitará a inicial acusatória quando faltar justa causa. Pessoal, o que é
esta justa causa. Justa causa é o mínimo de provas para que tu possa iniciar a persecução penal. Justa causa é o mínimo de provas para que tu possa iniciar a ação penal. Esse mínimo de provas, pessoal, ele é composto de dois elementos: certeza de materialidade e indícios de autoria. Tá? Então, quando tu não tem justa causa, quando tu não tem o mínimo de provas para iniciar a persecução penal, tu acaba aí também podendo fazer a defesa prévia ou preliminar com a intenção de rejeição da inicial acusatória por falta de justa causa. Tá? Aqui, galera, algo que o Supremo vem decidindo que é bastante interessante, e eu acho interessante colocar para vocês aqui que o Supremo tem jurisprudência, tem decisões no sentido que apenas e tão somente o acordo de colaboração premiada não é justa causa para iniciar a ação penal. Então vamos lá, apenas e tão somente o acordo de colaboração premiada não é sinônimo de justa causa para iniciar a persecução penal, tá? Bastante atenção então aí. Se a denúncia ou queixa-crime vem instruída apenas e tão somente com o acordo de não com o acordo de colaboração premiada, não é isso justa causa, não é sinônimo de justa causa, tá? Então aqui, pessoal, da leitura do 395 é que a gente vai trazer quais são os fundamentos da minha inicial, da minha peça, da minha defesa prévia ou preliminar, tá? Continuando aqui, pessoal, quero colocar para vocês uma estrutura formal da peça. O nosso assunto, defesa prévia, também chamada de defesa preliminar, e aqui eu quero colocar uma estrutura formal da peça. Vamos então tentar criar aí um esqueleto, uma estrutura formal dessa peça. Primeiro, pessoal, logo no início, endereçamento. Eu já tenho um juízo, pessoal, prevento não, mas eu já tenho um juiz, ele já está distribuído a inicial acusatória, então a competência já está referendada pela distribuição, pelo sorteio da inicial acusatória, tá? Eu tenho aqui, pessoal, e posso ter o endereçamento ao juízo da vara criminal. Tá? Então, ao juízo de direito da vara criminal da comarca / estado. Depois, pessoal, eu vou colocar a identificação da parte. Então, o nome do acusado, a informação de que ele já é qualificado nos autos, por seu advogado, então, já qualificado nos autos, não tem capacidade postulatória, então ele está aí representado por seu advogado, tem a presença deste juízo, com fundamento no artigo. E aí eu vou ter que identificar se é o 514, se é o artigo 55 da Lei de Drogas, apresentar. E aí o nome da peça. Defesa prévia, também chamado de preliminar. Defesa preliminar. Pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos. E aí eu divido, pessoal, dos fatos. Nos fatos, galera, tu vai narrar
o fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Colocar o andamento processual, colocar a informação de que a pessoa foi denunciada por supostamente ter praticado crime tal, tá? E que a denúncia foi autuada. Então é isso que tu vai tratar nos fatos. Depois, pessoal, tu vai colocar aqui do direito. Aqui nessa segunda parte, aí sim, pessoal, tu vai acabar escrevendo e demonstrando o porquê que a inicial acusatória tem que ser rejeitada. Aqui, pessoal, tu vai ter que demonstrar com base, com fundamento no 395, o porquê da rejeição, tá? Então, aqui que vem do direito e aqui a importância de tu ter conhecimento lá do 395. A inicial acusatória será rejeitada quando for inepta, quando faltar condição ao pressuposto ou quando faltar justa causa. Então, pessoal, coloca aqui, deve servir como base o artigo 395. Ele vai falar lá da rejeição da inicial acusatória, tá? E por fim, pessoal, dos pedidos. Dos pedidos. O que tu vai pedir? Simples, tu vai pedir a rejeição da inicial acusatória. Então, no pedido, pessoal, diante do exposto, vem a este juízo requerer a rejeição da inicial acusatória por... E aí tu vai colocar o motivo. E, por fim, faça o encerramento. Local, data e a assinatura do advogado. Essa é uma estrutura, pessoal, formal de uma defesa prévia ou preliminar. Espero que tenham gostado aí, pessoal. Valeu!